Mais de 25% dos brasileiros já sentem a economia piorando em 2023. Olha a bomba aí, rapaz. O que vai acontecer com esse governo é simples. A tese deles é que se o Estado for maior e mais gastador, ele impulsiona a economia. Piada. Toda a gestão da Dilma e anteriormente do Lula mostrou que isso não aconteceu. Então, vamos entender o que eles querem. Eles querem um Estado gastador, com limite. Se eles estiverem gastando mais do que deveriam, a gente aumenta os impostos. E eles estão de olho justamente agora nos pobres, porque já está rolando uma conversa de CPMF nova, que nem aquele impostinho que tinha no cheque. Só que agora essa CPMF aí, que vai servir provavelmente para tapar buracos do governo, eles vão colocar no mais pobre, naquele que recebe Pix, naquele que tem a banquinha na rua. É justamente em cima deles que eles querem agora jogar a arrecadação. Então, vão produzir, evidentemente, muito mais pobreza. E eles acham realmente, assim, a tese deles é o oposto do que a gente vinha vendo, que reduziu a pobreza, né? Porque a gente tem a menor redução, quer dizer, o menor número de pobres foi alcançado, eu acho que em outubro ou novembro de 2022, ou seja, ano passado, porque até o ano passado a gente dava lucro, o Brasil dava lucro, agora dá prejuízo, né? Mas até o ano passado. Então, eles acreditam que realmente, eles acreditam, gente, que o Lula gastando 96 mil, quer dizer, gastando desenfreadamente em diárias de hotéis e tudo isso, isso vai melhorar a sua vida. Eles acreditam nisso. Quanto maior o Estado, quanto mais gastador, quanto mais vai impulsionar a economia. Quando a gente sabe que isso é o oposto. Então, o que vai acontecer é que eles vão cada vez tributar mais para gastar mais e gastar sem nenhum plano de governo, de país, de desenvolvimento. Essa que é a verdade. Mais pobres é o que está na frente. Ô Tati, excelente comentário. Eu gostaria de te perguntar também sobre... Daqui a pouquinho, né, às 9 horas, eu tenho que chamar o break para a rádio. Mas sobre o calabouço, que ontem o texto base foi aprovado, certo? E hoje serão votados os destaques. O Léo Dias, que também é economista, falou há pouco conosco pelo telefone, já dando a opinião dele, falando mais sobre política, né? Porque são 30 deputados do PL que votaram a favor desta maldita PL aí, do calabouço fiscal. Mas eu gostaria que você explicasse, do seu ponto de vista, a longo prazo, o que vai acontecer depois de aprovado o novo marco fiscal. O que eu acho que vai acontecer o texto foi emendado, né, por um deputado baiano, que é o Cláudio Cajado. Fala. Ele foi bem emendado, quer dizer, melhorou do que era. Não foi aprovado aquele texto do Haddad, foi aprovado um pouquinho melhor, pouquinho, né? Porque parte dessa mesma tese, né? Que é a tese econômica, que, na verdade, o Congresso aceitou ontem, é que o Estado pode ser gigante e pode pesar nas costas do trabalhador e do pagador de impostos o quanto ele precisar. Eles queriam muito mais limites. O Congresso ontem diminuiu um pouco os limites, não chegou a melhorar. Quer dizer, a gente não tem perspectiva nenhuma, porque é só olhar, Timóteo, o desempenho do Estado no primeiro trimestre, né? Nós vínhamos até dezembro do ano passado com superávit fiscal, que significa que a gente estava dando lucro, né? O Brasil arrecadava mais do que gastava. A partir de janeiro, na entrada desse governo, ele passou a fazer o oposto, quer dizer, começou a arrecadar menos do que gasta, sendo que a arrecadação subiu. Então, quer dizer, ele começou a gastar muito. E assim está desde o início do ano. Então, está tentando botar um teto para que isso não passe muito, mas vai passar muito. Então, assim, eu não acredito que isso vai ser uma medida fiscal boa. Acho que o Brasil vai acabar tendo os seus tributos aumentados, principalmente Tati, os mais deixa eu pobres. só chamar um break. Se você continuar um break, só para quem ouve a 100,5 FM. Nós voltamos daqui a 3 minutos e continuamos aqui no digital. Vai lá, Tati, por favor. Então, é isso que eu acho. Acho que não tem, assim... Melhorou o texto do que era, com certeza. Fizeram um acordo, melhorando um pouco o texto, vou votar outros destaques hoje. Não é exatamente uma vitória para o governo, que queria um cheque em branco ainda maior. Mas também eu acho que é uma medida ineficiente, tem uns gatilhos, tem umas coisas, não
vai diminuir um pouco a responsabilidade fiscal, né? Então, a gente vê com muito... Não tem nada nesse governo, nesses primeiros 5 meses, que possa nos deixar otimistas em nenhum aspecto. É isso que eu acho. Não tem onde ter otimismo com esse governo, não tem o que melhorar. Né? Não fizeram nada para melhorar, porque não tem um plano de país, tem um plano de governo, para os amiguinhos, e assim vai. Eles agora vão resolver taxar o PIX, né, que eu falei desde o início. E só eu falei que o governo deu prejuízo nesses 3 primeiros meses, mas os bancos, o Itaú, o Bradesco, o Santander, tiveram aumento nos seus lucros. Só pontuando vocês aí, porque na época da campanha a gente se perguntava o que está fazendo o dono do Itaú jantando com o Lula. Agora a gente já sabe, porque é um Estado que gasta mais do que arrecada, vai para o banco para buscar dinheiro, paga mais juros, o juro está alto, a ABS, quem está ganhando dinheiro com esse juro alto? Vocês já sabem quem é. Lamentável. A Tati foi colocada, taxada de produtora de fake news, né? Há um tempo atrás, aí, pela agência Lupa, né? Tati por causa Mandelli do estava Itaú, justamente. por causa do... você acabou falando. Exatamente. É isso aí. Mas, assim, não é o Itaú, o diretor sócio do Itaú que jantou com o Lula. Ô, Tati, falando sobre isso também, o Alexandre trouxe esse dado, eu falei antes de você chegar, sobre o preço da gasolina, que o Lula está reduzindo na canetada, né? Diferente do Bolsonaro, que reduzia impostos. Gostaria que você comentasse isso, Tati Mandelli. Alguém vai pagar a conta, né? Alguém vai pagar a conta. Deve estar jogando a conta em cima do acionista da Petrobras. Porque, assim, não existe almoço grátis. Então, se ele não reduziu impostos e ele está baixando o preço da gasolina, é porque ele está gerando um prejuízo lá na Petrobras. Então, assim, a gente já viu esse filme antes, né? Aliás, a gente está vendo vários filmes que a gente já viu antes. Esse da gasolina, talvez ele esteja fazendo isso para segurar um pouco a inflação. A Dilma fez isso também. Reduziu e criou um maior prejuízo na Petrobras também, e quando fez isso. Vamos ver onde vai dar. Eu concordo com o Alexandre, os conhecimentos de economia do Fernando Haddad são mínimos. Né? A Gleice também ontem foi reclamar de novo do Banco Central, porque vocês sabem, a Gleice ela é PhD em economia, né? Vocês sabem disso. Então, ela foi dizer que o Roberto Campos não entende de economia nem do Brasil. Bom, quem sabe ela dá umas aulas para ele, então. Mas, assim, é isso que a gente está percebendo nesse momento aí que vai estar vindo essas coisas mais populistas, né? Até porque a popularidade está baixando, porque as pessoas estão percebendo que esse plano não vai dar certo. Agora, não adianta baixar o preço da gasolina se você continuar procurando emprego e não achando, continuar vendo o comérciozinho do seu bairro fechar e tudo isso. Né? Eu vi até uma repórter da Globo bem nervosa, dizendo que viu no centro da cidade do Rio não sei quantos comércios fechando, que horror e tal. Pois é, né? Faz o L agora. E é isso que a gente está vendo. As pessoas não estão dispostas a investir, estão com medo de investir no Brasil. E isso já notou, já 25% das pessoas, porque 25% já acham que vai piorar, outras acham que vai ficar igual e, né, quero saber quem acha que vai melhorar. Quase ninguém. Ô, Tati, aliás, eu não tinha visto esse negócio da Globo. Eu queria pegar esse vídeo aí para colocar aqui no programa. Aquela repórter, que ela chama Natuza Neri. Ah, Matuza Neri. Vixe. Falando isso, que absurdo, vamos fazer uma pauta para ver como o comércio está sofrendo. Gente, o comércio sofrendo. A Marisa, não sei quantas lojas, a Tok Stock, a Riachuelo. Renner. A Renner. Quem mais? A Centauro. Tá Né? Parece feio, que o negócio para o comércio piorou demais. Assim, isso a gente vai ver o reflexo dos shoppings, com lojas fechando. Né? Vocês vão ver o reflexo disso. Né? Vai ser grande. É lamentável. Que horas são, Felipe Dilon? Coloca aí a vinheta da hora. São 9h16. Agora, ô Tati, muita gente, inclusive eu acho que esses jornalistas da Globo, estão comemorando a queda do dólar como se fosse alguma... em consequência de alguma ação do governo Lula. Explica para o pessoal e para o ouvinte da 100,5, da Brado Rádio, do YouTube, do Rumble, por que o dólar está caindo? Você sabe falar? Não, o dólar está caindo porque ainda temos um certo ajuste lá no Banco Central. Então, significa que o Brasil continua exportando,
né? E continuou não, a demanda por dólar não está tão alta, né? Você precisa da demanda quando você está importando, quando você está exportando, você está gerando dólar aqui. Então a gente está com uma balança comercial equilibrada, então não tem uma demanda absurda por dólar, diferente da Argentina, por exemplo, que não tem dólar mais no mercado. A gente tem muito dólar. O Banco Central tem mantido a taxa de inflação equilibrada e o dólar está caindo no mundo todo. Então, o estranho seria se o dólar aqui estivesse subindo e no mundo todo estivesse caindo. Como é um movimento praticamente mundial, nós estamos aí, o mundo está aí na boca de uma grande guerra, né? A gente não pode deixar de falar isso. A Rússia fez importantes, derrubou cidades ucranianas a semana passada. Então, a gente está aí num mundo complicado, né? Então, é normal que o dólar caia, né? Em todo o mundo, e está caindo. E não tem nada a ver com o Lula isso, né? Isso não tem nada a ver com o Lula. O dólar caindo como se fosse alguma coisa positiva, algum avanço do governo Lula, né? E Felipe Dilon ajustando a câmera e eu falando aqui para quem nos acompanha pelo vídeo. Mas governo Lula entrega obra... Matéria da revista Oeste, hein, Vanessa? Você viu isso aqui já? Governo Lula entrega obra letreiro em fachada de ministério. É a segunda vez, e os caras são profissionais nisso. Entrega de obras de fachada dos letreiros. Pois é, nada. Sem projeto vai entregar o quê, Timóteo? Se eles não têm projeto nenhum de governo. Talvez a primeira obra que eles entreguem seja na Argentina, vai saber. Assim, esse governo, infelizmente, aprovou esses 37 ministérios, né, e tudo isso. A gente sabe, inoperantes, né, porque o grande problema desses ministérios é justamente terem um projeto para o país. São projetos, às vezes, antagônicos, né? Esse ministério aí da agricultura familiar, em que a agricultura familiar é diferente da agricultura em geral, né? É só porque umas têm mais maquinário e são chamadas de agronegócio e as outras têm menos maquinário e são chamadas de agricultura familiar. Eu não entendo muito bem essa divisão, acho essa divisão, inclusive, desnecessária, né? Esse ministério como um todo, eu acho ele uma bobagem, né? Uma bobagem que, inclusive, traz até uma certa falta de estrutura no campo, né? Que a gente tem visto aí as invasões e tudo isso. Então, a agricultura familiar, do que se trata a agricultura familiar? Vou dizer para vocês do que se trata. Se trata de alguém que tem uma terra, que tem nessa terra um documento, que nessa terra ele pode dar essa terra de garantia para pegar um empréstimo, para comprar um maquinário, para plantar, para depois colher, vender a sua colheita, pagar o banco. Isso é agricultura familiar. E que a única coisa que pode desenvolver a agricultura familiar é crédito. Então, um ministério para tratar disso, que não é o Ministério da Agricultura, que tem por obrigação organizar esses créditos para que o Brasil produza. Eu não entendo o que isso tem a ver com o Ministério próprio. É assunto que devia estar sendo tratado no âmbito do planejamento e da agricultura. Não vejo necessidade nenhuma em um ministério para isso, mas talvez precise acomodar algumas pessoas em alguns cargos. E aí eles criam um ministério, na minha opinião, desnecessário. É isso que a gente fala. Inchar o Estado é criar mais custo para nós, contribuintes dos nossos impostos, para poder bancar esse tipo de coisa, na minha visão, desnecessária, porque isso não vai desenvolver a agricultura familiar. O que vai desenvolver a agricultura familiar é posse de terra, né? No caso daqueles que foram beneficiários de alguma reforma agrária, é o certificado de posse, e o crédito financiado pelo Banco do Brasil, pela Caixa, pelos bancos privados. É isso que se trata o desenvolvimento da agricultura familiar e de nada mais. O resto é só um prédio. Então, assim, é uma obra de fachada para o Ministério, na minha opinião, praticamente inútil. Feirenses. Ontem o João Roma, Vanessa, não sei se você viu, deu uma declaração dizendo que deu uma entrevista numa rádio feira, né? E atenção, rádio feira, viu? A Brá tá chegando com força, vamos ganhar na audiência aí, viu? E ele deu entrevista dizendo que vai apoiar, parece que quem vai ser o candidato lá, parece que já tirou o Capitão Alden, né? Raimundo Júnior. Quem que é o Raimundo Júnior? Não é ele é empresário, ele é empresário. Empresário eu não conheço, disse que vai ser o candidato em Feira de Santana. Eu acho que ambas as coisas são importantes. É importante o Alden estar lá e é importante também o PL ter mais prefeituras, né? Quer dizer, esse jogo pelas prefeituras agora é onde vai fortalecer os partidos para o pleito de 2026.
Então, assim, é natural que as lideranças, os mais votados, sejam candidatos naturais. A questão é até que ponto vale a pena arriscar, né, sair lá da Câmara dos Deputados para vir disputar uma eleição aqui e deixar aquele lugar lá vago. Então, assim, eu acho, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante que isso seja feito, porque a gente só vai começar a transformar o Brasil, na minha visão, gente, não quando a gente eleger o presidente, mas quando a gente começar a eleger bons prefeitos. Porque a grande decisão ela está sempre no plano do micro. Então, eu vejo sempre com bons olhos que as lideranças assumam essas funções administrativas para demonstrar como a vida das pessoas pode mudar bem geridas, bem gestadas e tudo isso. Então, eu acho que é bom para o PL ter vereadores, aumentar a sua base e puxar os seus candidatos mais votados a um movimento mais ou menos natural de quem quer ganhar espaço político. E o próximo espaço político a ser conquistado são as prefeituras. Então, acho que os partidos têm que olhar com muito cuidado isso, para ver até onde vale a pena, até onde não vale a pena e quem está disposto. Politicamente, tem que fazer oposição forte. Não dá para ficar isento, tem que criticar, tem que responder. Fala de Lula, tem que responder, fala de governador. Tá só em silêncio, dando uma de isentão, achando que vou ter voto também do PT, eu não posso falar nada, vai acabar se complicando. E eu não quero isso. Nenhum de nós aqui, nós que defendemos a liberdade do indivíduo, certo? Os nossos valores, ninguém quer ver o PT aqui ser tomado também. Olha o resultado do Estado, 16 anos, quem quer isso para Salvador? Ninguém, né, Tati? Não, e assim, a gente já viu com o Neto como essa máquina do PT é poderosa, né? E essa posição de em cima do muro, negocio com um, negocio com o outro, eu sempre levantei essa mesma bandeira, negocio com um, negocio com o outro. A questão é, com um você tem o Brasil crescendo e com o outro você tem o Brasil diminuindo. Cara, negocia com os dois, só que um negocia melhor que o outro, porque tem Brasil para negociar, tem o que negociar. E nesse governo do Lula, infelizmente, não tem. Eu acho que o Bruno tenta fazer o melhor que ele pode, eu acho que a Prefeitura de Salvador vai muito bem, todos os órgãos funcionam, as pessoas trabalham felizes, ele tem uma liderança incrível com as pessoas, a gente percebe que todo mundo que trabalha lá gosta dele, gosta do jeito dele trabalhar, que ele tem esse jeitão aí, tem mulher aberta na prefeitura ajudando também. Então, assim, eu espero realmente que ele permaneça na prefeitura, mas eu já falei até nas minhas redes sociais que eu acho que eles jogam muito leve com esse desgoverno, porque esse desgoverno vai afetar todos nós. E político que não sabe se posicionar, normalmente é jogado para baixo do tapete. Então, assim, a gente viu o que aconteceu com a Semineto, que foi, né, até o Lula gozou da cara dele, na verdade, dizendo que, né, o Grampinho, sei lá como chamou, e, né, nem fez sombra para mim, eu cheguei aqui com Zé Ninguém, desculpa, e botei para governador do estado, né, fez chacota aqui na Concha Acústica. Não estou mentindo para vocês, que eu estou falando, podem olhar no YouTube, vocês vão ver. Então, assim, é muito importante que tanto o ACM Neto e o grupo do ACM Neto assuma uma posição de oposição, porque essa posição de muro ou essa posição de isentão, a gente já viu que é o pior cenário para o Brasil. Não deu certo para ninguém que se candidatou. Nesse país, quem se candidatou e ganhou foi quem teve posições claras. O povo brasileiro não entende essa ambiguidade, ou principalmente nessa época de polarização tão grande que a gente está. Então, eles têm muita força na mão, eles têm a Prefeitura de Salvador, toda a máquina, eles têm uma parte grande da bancada alinhada na Assembleia Legislativa e eu espero que o Bruno lidere a oposição na Bahia. Se não for assim, ele corre riscos, eu acredito. Após liderar discussões, Diego Castro exalta a criação da Polícia Penal. Abre aspas, após quase 20 anos de luta, fizemos história em 4 meses. Aplausos aí, excelente. Isso só demonstra como a gente precisa levar boas propostas e fazer política, conversar com um com o outro para ter realmente vitórias, né? E eu acho isso muito importante porque a Bahia está com tantos problemas com a segurança pública, né? Como o Alexandre falou, a primeira que iniciou, a última que concluiu.
Nós precisamos realmente agilizar a nossa vida política na Bahia para começar a resolver os problemas. Porque esse problema da segurança pública na Bahia é uma coisa quase crônica, né? Policiais mal pagos, determinações diferentes de outros estados, enfim, um caos, né, que a gente tem ouvido de segurança pública, desde que eu sento na bancada que a gente ouve isso. E a Bahia saltou, né, como você sabe, o que mais cresceu na Bahia foi a criminalidade. De tudo, o único índice que a Bahia tem positivo é o aumento na criminalidade. Então, a gente precisa realmente de políticas de segurança pública. Então, qualquer coisa que venha para melhorar a segurança pública na Bahia é extremamente bem-vindo, e pensar que precisam deputados novos chegarem para os assuntos darem andamento e que me assusta. Então, imagina quantas outras coisas a Assembleia Legislativa não tem pendentes nessa área que já poderia ter agilizado para melhorar a vida do cidadão baiano. Vamos lá, olha, Moro diz que juiz afastado da Lava Jato insistiu em tese de revanchismo. O senador Moro afirmou na terça que o juiz afastado, nós falamos ontem aqui, né, Vanessa, como é o nome dele? Eduardo, né? Apio. Ele afirmou na terça, o Moro, que este juiz afastado da 13ª Vara Federal de Curitiba insistiu na tese de revanchismo e meteu os pés pelas mãos. Parece que está mais ou menos consenso, e todas as mídias estão falando, é que, na verdade, ele estava buscando processos antigos para achar pelo em ovo, para levantar esse processo de novo e derrubar as acusações. É claro que ele estava fazendo isso para favorecer o grupo político que foi prejudicado com a Lava Jato. E aí a gente tem várias pessoas, o Sérgio Cabral, tem o Youssef, parece que o mais complicado foi que ele foi puxar o assunto do Youssef, que foi o primeiro a fazer a delação premiada, no intuito de achar uma irregularidade qualquer para anular a delação dele e, assim, as sentenças, né? Então, ele estava ali para lavar a Lava Jato, quer dizer, acabar com as condenações para desmoralizar a Lava Jato. Ele não tinha processo nenhum da Lava Jato normal, corriqueiro na mão dele. Ele estava buscando os processos antigos para tentar revisá-los. E o TRF4 disse, não dá. Não dá para você fazer isso tem prova, esse aqui é o réu confesso, não dá para limpar a barra dele mais. Ele parece que estava ali numa missão de limpar a barra da galera. E aí o que aconteceu? Ele foi afastado, porque nessa ele ligou para o filho de um desembargador e fez algumas ameaças que foram gravadas, e aí ele foi afastado. Mas, na verdade, ele deveria ter sido afastado por outro motivo muito antes disso. Uma pessoa que assina no sistema da justiça LUL 22, que faz doações de campanha, que é proibido, já não poderia julgar nada da Lava Jato por uma questão moral. Porque se eu estou aqui na defesa de um grupo político, parece que o pai desse juiz já foi até deputado federal, que ele é muito amigo de alguns petistas e tudo isso, então, assim, ele tinha que ter se julgado de primeira incapaz de mexer nesse assunto. Mas não foi o que aconteceu, ele estava ali justamente para tentar limpar a barra das pessoas lá na 10ª Vara. O fato da Gabriela ter entrado só significa que ela assumiu a vara. Não tem processo da Lava Jato, a não ser que você vá buscar no fundo do armário. É isso que o Sérgio Moro falou. Eles estão buscar os processos antigos para tentar achar uma falha para poder aí, resolver e limpar a barra de um monte de gente. Então, por isso que ele fala de revanchismo. Mas a gente já sabe que esse governo Lula ele é um governo vingativo. E aí, quando ele não tem mais nada para mostrar, ele fala ou do opositor antigo ou fala do ex-presidente, porque o tempo todo ele fica buscando jogar a culpa em quem não tem, em vez de assumir a sua própria responsabilidade. Então, é um governo baseado em vingança, e a gente já sabe disso. Eles estão vindo para a revanche, sim, isso está evidente. Eles contam com uma força imensa, infelizmente, no Poder Judiciário, o que ainda deixa o Brasil numa posição ainda mais frágil perante o mundo, e a nossa economia sofre com isso, porque num país onde você sabe que as leis podem ser revistas a qualquer momento e que você pode achar uma fagulha e anular sentenças e tudo isso, para qualquer país é extremamente negativo. Então, a gente tem visto essa atuação do judiciário praticamente militante em quase todas as cortes do Brasil. É uma pena, porque isso atrapalha demais o nosso país. Minutos. Olha, o Ricardo Salles diz que vai ao Conselho de Ética contra a deputada do PSOL,
após ser chamado de bandido e marginal. Eu acho o Ricardo Salles, além de extremamente competente, ele é um cara que tem o dom da palavra, ele tem argumentação, ele tem dados, ele sabe do que ele está falando, ele tem um estilo próprio de fazer. Pegou talvez a pior pasta identitária no governo Bolsonaro, que é o meio ambiente, para tentar fazer dela uma coisa razoável. Aí a gente está vendo como essa pasta do meio ambiente, por essas militantes, né, de esquerda, acaba sendo um negócio que fala contra o Brasil. Nós estamos vivendo, nesse exato momento, além de uma devastação da Amazônia muito maior do que na época do Ricardo Salles, a gente ainda está vivendo o absurdo do IBAMA proibir a pesquisa de exploração de petróleo. Então, quer dizer, já mostrando uma guerra aí entre essa esquerda climática xiita e os planos de desenvolvimento para o Brasil. E esse contraponto o Salles fez muito bem quando estava no Ministério. A gente não viu o Ministério do Meio Ambiente aplicar multas milionárias em projetos que faziam bem para o Brasil ou que iam desenvolver o nosso país. Muito antes, pelo contrário, ele sempre foi um cara que geriu muito bem o Ministério do Meio Ambiente, falando uma coisa que eu concordo com ele, que o pior problema nosso é um problema urbano, é um problema que tem a ver com lixo, que tem a ver com saneamento básico. Isso, sim, são coisas que a gente deveria cuidar muito bem. E ele sempre defendeu muito as pessoas, o emprego, o que a gente precisa fazer para tornar a floresta sustentável. Quer dizer, é uma conversa num outro nível, né, do nível de conversa que a gente tem hoje, por exemplo, no Ministério do Meio Ambiente, que a gente sabe que hoje está em briga com o Ministério de Minas e Energia, está em briga com a Petrobras, está em briga com o desenvolvimento econômico. Quer dizer, esse governo não se entende, esse governo atual. E eu concordo com o Timóteo, acho que é o melhor nome para São Paulo, porque se nós precisamos de um nome e a gente sabe quem será o outro nome, vai ser essa coisa radical aí do Boulos, para contrapor os absurdos. Eu acho que o Ricardo vai fazer excelentes debates, vai conseguir trazer à luz o paulistano para ele fazer uma excelente escolha, que será Ricardo Salles na prefeitura. Vamos rapidamente. Tati Mandelli, obrigado, minha querida. Deus abençoe você. Obrigada, Timóteo. Até sexta-feira estaremos de novo juntos.